Olhem, hoje vamos buscar inspiração a um sítio um bocado improvável. Um livro para crianças. Mas esperem lá, não se deixem enganar pela capa. Esta é uma daquelas fábulas com uma lição, uau, mesmo certeira para os nossos tempos, para esta nossa era super dependente da tecnologia. Vamos lá ver o que é que esta pequena história nos pode de facto ensinar. Então, a nossa história arranca numa cidade cheia de vida, uma cidade que podia ser perfeitamente a nossa. Até que, de um momento para o outro, tudo começa a falhar. O caos não aparece com uma grande explosão, nada disso. Chega com um silêncio esquisito. Aquele silêncio de quando uma sociedade inteira, com toda a sua infraestrutura invisível, se desliga de repente. E é aqui que entramos na primeira parte da história. Um incidente que dá o pontapé de saída. Um perigo que ninguém consegue ver. E o impacto, bem, é total. Nós estamos a falar só de telemóveis e computadores a darem o berro. É muito mais profundo. Os pássaros deixam de cantar. As flores murcham. Parece que a própria vida da cidade está a ser sugada por esta falha tecnológica. E aquela imagem dos semáforos a pescar todas as cores ao mesmo tempo é o símbolo perfeito, não é? O colapso completo da ordem, quando o sistema que damos por garantido simplesmente falha. Mas claro, em qualquer crise, aparecem sempre heróis. E esta história dá-nos uma dupla que representa duas maneiras fundamentais de resolver um problema. Vamos lá então conhecer quem são? Ora bem, de um lado temos a Luz. Ela é a super-heroína da ação, daquela que não pensa duas vezes. E do outro temos o Léo, o inventor, mais calmo, metódico, sempre com as suas ferramentas e o seu conhecimento. Eles são, no fundo, as duas metades de uma solução completa. Por um lado, a coragem para avançar e, por outro, a sabedoria para saber como avançar. E aqui a coisa começa a ficar bem clara, a alegoria por trás disto tudo. A Luz é a bravura, a necessidade de agir já. O Léo, por sua vez, representa a importância do conhecimento, da preparação, de pensar antes de agir e, como vamos ver, de soluções analógicas. A grande lição aqui é que nenhuma crise se resolve só com um destes perfis. É preciso ter os dois. E sem perderem tempo, os nossos heróis partem. Vão diretos à origem do problema, em direção a um sítio com um nome bem sinistro, a Torre do Silêncio. É lá que parece estar o epicentro de todo este caos. Quando lá chegam, dão de caras com isto. Uma porta de metal gigante, fria, impessoal, com uma espécie de rosto robótico a olhá-los. É o exato oposto da cidade cheia de vida que eles conheciam. Ali, o único som que se ouve é o da ameaça que paira no ar. E de repente, a quebrar o silêncio, uma voz metálica, potente, que ecoa por todo o lado. Uma apresentação que é uma autêntica declaração de poder. O vilão tem um nome e o nome dele diz tudo. É a personificação da máquina. Mas então o que é que ele quer? Qual é a motivação dele? Não é a típica dominação mundial, nada disso. O Machina quer impor a sua visão de ordem. Para ele, o mundo perfeito é um mundo sem o barulho da vida, sem a confusão das cores e dos sons. Basicamente, ele quer roubar a alma da cidade e substituí-la por uma ordem estéril, silenciosa. E pronto, é isto que nos leva direitinhos ao clímax da história. O grande confronto. Mas atenção, isto não vai ser decidido na força bruta. Vai ser uma batalha de engenho. A dependência da tecnologia contra a criatividade humana. Está quase a começar. O Machina, claro, está cheio de si. Ri-se na cara deles. O ataque dele paralisou toda a tecnologia da cidade. E ele parte do princípio que, sem ela, os heróis não valem nada. Estão completamente indefesos. É uma provocação que, na verdade, mostra o quão limitada é a visão dele. Para o Machina, poder é igual à eletricidade, a complexidade. Só que a resposta vem de onde ele menos espera. Enquanto a Luz se prepara para a luta, para a ação, o Léo olha para a mochila dele. E não há pânico nenhum na cara dele. Pelo contrário, há um sorriso de confiança. Ele sabe uma coisa que o Machina, na sua arrogância toda, nem sequer consegue imaginar. E é aqui que vem a grande reflexão. Uma frase, uma simples frase do Léo, e toda a lógica do vilão cai por terra. A solução não era mais tecnologia digital. Era um tipo completamente diferente de engenho. Um tipo de engenho que o Machina, cego pela sua própria complexidade, ignorou por completo. E assim, com uma solução analógica a derrotar o grande vilão tecnológico, a história chega ao fim. Mas a mensagem essa fica. Vamos então olhar com mais atenção para as lições que esta fábula dos nossos tempos tem para nos dar. E a harmonia regressa. É incrível! Mal a ameaça daquela ordem silenciosa e única desaparece, a vida volta em força. Os pássaros voltam a cantar
As cores explodem outra vez, até os semáforos voltam a piscar em harmonia. Uma solução tão simples conseguiu devolver ao mundo toda a sua complexidade vibrante. Ok, então o que é que tiramos disto tudo? Primeiro ponto, o engenho muitas vezes vale mais que a força bruta. Segundo, precisamos de equipas com pessoas diferentes, gente de ação e gente de reflexão. Mas talvez o mais importante de tudo é que esta história nos lembra que as soluções mais simples, as analógicas, têm um poder imenso. Um poder que nós, se calhar, esquecemos por confiarmos cegamente nos nossos sistemas digitais. E essa dependência de uma só coisa, é sem dúvida a nossa maior vulnerabilidade. E claro, como em todas as boas histórias de heróis, a aventura nunca acaba. Resolver um problema é só uma pausa antes do próximo desafio. O trabalho em equipa, a capacidade de encontrar soluções, é uma viagem que não para e que aqui é celebrada com um belo e merecido gelado. Isto tudo deixa-nos então com uma pergunta a pairar no ar. No nosso mundo tão complexo, nesta nossa corrida para encontrar soluções super tecnológicas para tudo, seja para as alterações climáticas, para a desinformação, para o que for, que soluções simples, daquelas que não precisam de eletricidade, é que estamos a deixar para trás? Que ferramentas básicas é que já nem nos lembramos que temos na nossa própria mochila? Pensar nisto, se calhar, é mais importante do que alguma vez imaginamos.